Eu creio que esta noite é uma noite em que o Senhor vai entregar galardão. Esta noite é uma noite em que o Senhor vai entregar recompensas. Eu estava escutando uma ministração no meu devocional na manhã e algo ardeu muito no meu coração e eu comecei a meditar na palavra de domingo, o que foi ministrado. Fui ali para que o Senhor viesse ministrar mais e mais, porque a palavra de domingo é só o começo. Mas no decorrer da semana ela vai acrescentando. Não sei se é assim com vocês, Porque se a gente vai lá para as anotações, ou a gente volta para a palavra onde foi ministrado, eu creio que Deus vai ministrar mais. Ele não ministra mais porque a gente não faz isso. Volta lá na palavra de domingo e começa a ler tudo de novo, e ali o Espírito Santo começa a ministrar algo particular para você, amém? E eu estava lendo e meu coração começou a arder. E como foi falado no domingo sobre o amor de Deus, Foi falado muito sobre o amor de Deus, E a pastora falou que uma das maiores dúvidas de um ser humano é se ele é amado por Deus, Eu acho assim que tudo, ele tem um princípio daí. Tudo começa aí. Como assim? Tudo na nossa vida começa nesse princípio. Se eu sou amada, se eu não sou, tudo começa ali. E tudo depende daquilo ali. Se no decorrer da nossa vida a gente começa a entender o quanto a gente é amado por Deus, o rumo da tua vida pode tomar um rumo totalmente diferente. Totalmente diferente. O que eu quero trazer nessa noite? Tudo começa quando a gente é pequeno, dentro da nossa casa, Porque o nosso relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe, ela tipifica um relacionamento com Deus. Muitos têm grandes traumas que não querem saber de Deus porque teve um pai que não representou o amor que ele esperava, Mas independente, seja o que for que aconteceu na nossa infância, na nossa adolescência, em relação aos nossos pais terrenos, não quer dizer que eles nunca nos amaram, nunca deixou de nos amar, mesmo eles não agindo da maneira que a gente esperasse, mesmo que a nossa vida não fosse da maneira que a gente tanto esperava, Nosso pai nunca deixou de nos amar. Mesmo assim, com atitudes, ele amou do jeito que ele podia nos amar. Ele nos amou da maneira que ele foi amado muitas vezes. Era o que ele pôde fazer. Mas nós, na nossa fase tão difícil, que eu creio que a fase mais difícil é a adolescência, É onde que a gente passa por mais crise de identidade, de amor, Ali a gente é muito confrontado e é a fase que mais a gente duvida do amor dos nossos pais. Não sei se foi assim com vocês, mas eu passei muito por isso, Eu tive uma mãe que era uma mãe muito amorosa, porque até a fase que eu estive com ela era muito amorosa, até os meus 14 anos. Tanto é que eu ainda dormia com ela, até os meus 14 anos eu dormia com a minha mãe. Ela gostava muito de dormir com ela. E assim, mais difícil para mim era quando ela não estava comigo à noite. Eu não dormia nada, minha noite era muito mal dormida, mas quando eu estava com ela eu dormia bem. Então até os meus 14 anos eu tive esse relacionamento com ela. E eu sempre me lembro ela como uma pessoa muito amorosa, Eu não me lembro de ela batendo em mim, se era poucas vezes, mas eu não me lembro, eu esqueci, glória a Deus por isso, Ainda bem que eu esqueci. Mas a gente sempre, como os outros. Você foi a rapinha. Daí eu fui, como diz a pastora, eu fui a rapinha, Mas ali eu me lembro muito desse amor dela. E aos 14 anos eu perdi a minha mãe. Eu fiquei só com meu pai. E quando eu fiquei só com meu pai, todos os meus irmãos já eram casados. Então ficou só eu e ele, em casa. Mas como eu estava bem naquela fase da adolescência, Que é aos 14 até os 19. Eu tinha 19 anos quando meu pai faleceu. E depois que ele faleceu, que eu fui noivar, que eu fui casar, mas eu estava com ele. E foi uma fase muito difícil, porque eu não compreendi o amor que meu pai tinha por mim. Toda a minha adolescência, do 14 aos 19, eu achava que meu pai não me amava. Mas isso não é verdade. É claro que não é verdade, O fato de eu estar com ele, mas ele não conseguia demonstrar o amor dele por mim da maneira que eu queria, mas isso não quer dizer que ele não me amava, E eu comecei a ter umas crises e eu comecei a tomar um caminho diferente, um caminho tão difícil, um caminho tão árduo que não era necessário aquilo, não precisava.
Tanto é que eu decidi ir embora para Joinville morar com meu outro irmão que já era casado. E eu estava até comentando para a Mirce, e eu falando para ela que foi momentos muito difíceis, aquele que eu passei lá em Joinville. Eu ganhava muito pouco, porque era o meu primeiro trabalho e eu ganhava pouco. E eu tinha que ajudar o meu irmão, porque ele colocava comida, pagava água e a luz. E o pouco que eu tinha também tinha que ajudar ele, né? Ele não tinha que me manter, ele não tinha essa obrigação. E eu fiquei lá, mas foi uma fase onde eu amadureci muito. Mas muita coisa, muito assim vinha no meu coração que o meu pai não me amava. Por eu estar passando por aquela situação difícil. Mas fui eu que decidi ir, eu quis ir, não foi ele que me mandou. E eu fui para lá porque na minha mente eu ia ser feliz lá, longe dele. Eu achava que eu ia ser feliz lá. Por quê? Porque eu achava que ele não me amava o suficiente. O que acontece com a gente quando a gente não se sente amado? A gente começa a comparar, né? Geralmente, estou falando da parte de filho, a gente se compara com outro irmão, a gente já começa a se comparar. Ah, esse aqui é mais amado, esse aqui é o xodó do pai. Ah, o pai ama mais o meu irmão do que eu. Então começa essa comparação. Esse é um dos sinais de que você não se sente amado por uma pessoa. Você começa a se comparar com qualquer coisa, né? Tem gente que até quando casa, acha que o marido ama mais o carro do que ela. Tudo para ela é um motivo porque ela nunca se sente amada, né? Daí vem os filhos, o marido acha que a mãe dá mais atenção para os filhos, dá mais amor, e sempre vai haver essa comparação. Mas o que eu quero falar nesta noite? Você se sente amado por Deus? Essa é a parte, é a peça que faltava no quebra-cabeça para a tua vida, muitas vezes dar uma alavancada. Não sei se é todos aqui, mas pode ter alguém que está dizendo assim, que só falta essa chave ser virada na tua vida. Você se sentir amada mesmo por Deus, e o rumo da tua vida vai tomar de uma maneira que você nunca espera. É só o que faltava. Porque muitas vezes, todas as lutas que a gente passa na nossa vida, todas as dificuldades, é por esse sentimento que a gente não consegue sentir esse amor por Deus. Muitas vezes a gente faz coisas que não deveriam fazer, porque você sempre está buscando algo para preencher esse vazio no teu coração. E se você nessa noite tiver certeza e não tiver mais dúvida do amor de Deus, esse buraco que está no teu coração vai ser totalmente preenchido. E todas as tuas atitudes vão mudar junto. Tudo muda na nossa vida. Até as nossas atitudes mudam quando a gente começa a andar como uma pessoa que é amada por Deus. Você se torna uma pessoa o quê? Segura. Uma pessoa que vai tomar decisões bem diferentes. Não vai haver aquela insegurança. Não vai haver mais comparação. Quando você começa a se sentir amado por Deus, o teu alvo é só Deus. Você faz tudo por Ele. Você faz tudo. Ele consegue te usar melhor. Amém? E eu quero estar falando sobre o filho pródigo, mas não sobre o filho pródigo, o irmão mais velho. Fica só vocês dois. O pai ali diante daquele filho, falando que ele era amado, mas ele não se sentia amado. Quantas vezes a gente reage desse jeito? Né? Deus chega pra gente e está ali no nosso lado e fala tantas coisas bonitas e você não se sente amado. Por mais que Deus faça por você, você não se sente amado. Por mais que Deus já fez por você e você ainda não se sente amado. Por mais que Deus ainda vai fazer por você e você ainda não se sente amado. Será que o problema está em Deus? Será que o problema dessa história está no pai no pai? Será que o problema dessa história está no filho mais velho? Que pegou tudo, gastou e voltou do jeito que voltou? Ou será que o mais triste dessa história é o filho mais novo? De um filho que tinha tudo, estava morando com o pai. Eu imagino assim que ele tinha do bom e do melhor. Eu imagino que esse filho aqui, ele passava muito tempo com o pai, mas ele não se sentia amado. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele sempre está conosco, Ele nunca nos deixa. Ele está a todo momento, quando a gente deita, quando a gente levanta. Ele diz que até quando a gente dorme, Ele está ali, nos guardando, operando, e a gente não se sente amado ainda. O que a gente mais quer então, gente? Sabe que uma pessoa, quando ela não se sente amada, ela é insatisfeita.
é insatisfeita. Ela nunca está contente. Por que eu cheguei a essa história? Porque eu estava tomando café com uma pessoa e ali eu comecei a falar com ela e eu falei algo e ela começou a reclamar e eu falei assim, meu Deus, se assim nunca está bom? Daí o Espírito Santo falou assim, uma pessoa quando ela não se sente amada, por mais que você faça, ela nunca vai estar contente. Não adianta. Não adianta a gente botar condições para Deus. Deus, se tu fizer isso, Deus, se tu fizer aquilo, eu vou ser mais feliz, eu vou me sentir mais amada. É mentira. É mentira. Porque se a gente for pensar, tem pessoas que passam por condições tão difíceis quando os pais criaram. E quando elas crescem, elas honram tanto aqueles pais. Porque elas se sentiam amadas. Independente se o pai dava muito ou pouco, se ela viveu na pobreza ou não. Mas como a gente também já viu muitas histórias de filhos que os pais deram de tudo, que eram ricos, e quando cresceram, se rebelaram, vieram a ser a vergonha da família. Por que esse filho fez isso, gente? Falta de alguma coisa? Não, esse filho não se sentia amado. Mas aí o que a gente faz? A gente já coloca a culpa no pai e na mãe. Ah, mas eles deram tudo, mas não deram atenção. Eles deram tudo, mas não deram carinho. Eles não fizeram o suficiente. Mentira! É mentira! Por mais que nossos pais tenham dado pouco, mas eles deram tudo que eles tinham. Era a gente que colocou, o diabo que vem e coloca isso. E vai se colocando essa sementinha no nosso coração desde quando a gente é pequeno. Que a gente não é amado, que a gente não é amado. Porque ele sabe, quando um filho de Deus se sente amado, não tem nada que segure. Ele cresce, ele avança, ele ali reflete a glória do Senhor. Por isso que ele fica toda hora no nosso ouvido. Ah, porque você não é amado. Olha só o que ele está fazendo pelo outro. Não é verdade, gente. Esse filho aqui, ele era muito amado. Mas o que faz com que a gente se sinta tão amado por Deus? Fazer. Nós temos que fazer alguma coisa. Se você hoje não está se sentindo amado o suficiente, faça alguma coisa, não fique parado. Porque quando a gente fica parado, sem fazer nada, há mais chances do diabo vir e colocar besteira na nossa cabeça. Eu posso te dizer que toda vez que eu passava por lutas, desde quando eu conheci Jesus, quando eu estava passando por maior perrengue na minha vida, eu sempre fazia alguma coisa diferente. Sabe por quê? Daí que eu ia lá fazer algo a mais. Daí que eu dizia, não, eu vou fazer agora algo a mais. Porque não é porque não está acontecendo do meu jeito, não é porque eu estou passando por isso que eu vou parar e vou ficar quietinha. Eu vou lá e vou fazer algo mais diferente. Eu me lembro que uma vez eu estava na igreja, eu cheguei o quê? Eu já ministrei louvor. Pensa numa fase difícil da minha vida era aquela. Eu estava passando por uma luta tão grande no meu casamento. Eu ministrava louvor. Depois de ministrar louvor, a gente foi dançar, né, Priscila? Fui dançar. Fui ali, né? Estava havendo alguma necessidade na igreja, fomos dançar. Foi tremendo aquele ministério. Por quê? Porque se eu ficasse parado, o diabo ia dizer, olha só o que está acontecendo. Tu não é tão amado assim por Deus, né? Daí vem aquelas pessoas, né? Que adianta servir a Deus? Olha o que está acontecendo contigo. Independente do que Deus vai fazer ou não vai fazer. Eu amo Ele. E eu fui para a dança. Eu dancei. Teve uma vez também que eu passei uma fase difícil na minha vida. Fui tocar bongô. Fui lá. É ridículo, muitas vezes as pessoas ficam apontando para ti, mas eu não me importo. Uma pessoa que se sente amada, ela não se importa o que os outros estão pensando de ti. Está vendo a importância de você se sentir amado? Gente, independente de você se sentir amado ou não, Deus vai te amar. Deus já te amou, entregando Jesus na cruz. Então o problema não está nele. Ele não precisa provar mais que te ama. Deus vai te amar. Ah, eu não me sinto amado, Deus não me ama. Ele está dizendo, não, e daí? Eu te amo e pronto. Porque pensa num Deus apaixonado é o nosso. Sabe? Mesmo quando ele não é correspondido, ele ama mesmo. Ele ama do mesmo jeito. Daí que eu fazia. Uma pessoa que se sente amada, ela não está preocupada com o que vão falar dela.
Ela não está preocupada. Ela está preocupada o quê? Em fazer mais ainda. Demonstre mais esse amor por Deus. E depois que eu toquei o meu bongô, agora eu estou cuidando das crianças. Sempre estou fazendo algo a mais. Então, Mari, quer dizer, é troca? Está trocando com Deus? Tu está trocando para tu ser mais amada? Não é uma moeda de troca. Não é pelo que eu faço. Mas é porque eu não quero dar chance do diabo vir com mentiras para cima de mim. Porque quando ele se encontra com um crente, qualquer que seja, um filho de Deus, quando ele se depara com essa pessoa fazendo algo para Deus, é como se fosse uma barreira. Agora tu senta no banco da igreja e decide não querer fazer nada. Tu acha que ali você vai escutar coisas boas? Não. Você está paralisado. E quando a gente está paralisado, ali você está dando uma legalidade para o diabo vir colocar mentiras. Quantas pessoas que a gente já viu na igreja que entrou e saiu? Por quê? Elas nunca queriam fazer nada, não queriam participar de nada, não queriam estar unidas. Senta ali quietinha e fica, gente, para ver no que vai dar. Aquilo ali não vai acabar bem, porque Deus não nos criou para isso. Ele nos criou para quê? Para fazer. Sabe por quê? Porque quando a gente faz, a gente muda o nosso estado no que a gente estava. Por que eu fazia nos momentos mais difíceis da minha vida? Por que o Espírito Santo me impulsionava a dizer, vai lá e faz isso? Sabe por quê? Porque Ele queria mudar o meu estado onde eu estava. Ele não queria mais que eu estivesse naquele estado. Ele queria o quê? Me promover. Ele queria o quê? Que eu amadurecesse. Um filho maduro, ele não fica questionando o pai se ama ou não ama. Ele se sente amado e pronto. Aquilo ali é uma decisão dentro dele. E ele começa a andar como um filho amado. Isso é maturidade. O que a gente viu aqui nesse filho? Falta de maturidade da parte dele. Ele questionou o pai dele sobre o amor. Um filho que tinha tudo. Mas o pai, o que o pai fez? Não tratou ele como um menino mimado. Não tratou ele como se fosse um menino. O pai tratou ele como um filho maduro. Maduro. Vamos ler lá. E quando a gente vai lendo essa história, eu quero que você fique prestando bem atenção sobre as atitudes e ações de cada um. Nessa história, todos eles tiveram uma atitude, amém? Por isso que essa história, nós vamos ler aqui e aconteceu algo. Quando a gente não faz nada, não acontece nada. Mas aqui teve várias atitudes. Certo um homem tinha 2 filhos, lá em Lucas 15, né? Como a gente leu domingo. No 11 eu vou ler. Continuou Jesus, contando a parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos meus bens, que me cabe. E lhe repartiu todos os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo sobre aquele país, uma grande fome veio e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e ele mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Aquele rapaz estava lembrando de quanto seu pai era um pai amoroso, que até os seus servos eram bem tratados. Amém? Levantou-se, né? E falou assim, levantar-me-ei e irei. Aqui já tem uma ação dele. Ele se levantou e foi ter com seu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantou-se, aqui ele teve outra atitude, ele fez algo, outra ação.
levantou-se e foi para o seu pai. Vindo ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de chamar teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. Olha só, a história a gente vai vendo que esses dois, eles vão tendo várias atitudes. Eles não ficam parados. Por isso que a situação da vida deles foi mudando. Porque cada versículo que a gente vai vendo aqui tem uma ação. Eles fizeram algo. Se eles tivessem parado, não tinha mudado nada na vida de nenhum dos dois. Se aquele pai tivesse ficado parado quando visse aquele filho e começasse a pensar tudo que ele fez para ele e não tomasse essa atitude que nós estamos vendo aqui, a situação não tinha mudado. Se aquele filho não tivesse se arrependido lá e voltasse para o pai não ia atrás dele. O pai estava esperando ele voltar. Então a situação deles também não tinha mudado. Amém? E o pai disse aos servos: Traz-me depressa a melhor roupa, viste a ele, coloca um anel no dedo dele e a sandália nos seus pés. Traz também e matai um novilho cevado, comamos e nos alegramos. Aleluia! Porque o seu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram o quê? A se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, aproximou-se da casa e ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou: O que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou sua saúde. O que ele fez? Se indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava o quê? Conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai que não queria. E falou: Tantos anos te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com meus amigos. Ali ele estava fazendo uma troca com seu pai, Por tudo que ele era, ele achava que o pai dele tinha que fazer aquilo que ele queria, Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou seus bens com meretriz, tu manda matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijamos e nos alegramos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu fico olhando assim para esse filho, olhando para o pai, para toda aquela situação. O que ele fez? Não fez nada. Ele simplesmente chegou, ficou indignado, sentou. E ainda ele chegou até a chamar um servo para vir até ele e perguntar o que aconteceu. Nem para ir lá ver o que aconteceu ele não foi. E ele soube por outro o que estava acontecendo. Ele não teve esse relacionamento com o pai dele de ir até lá e perguntar: Ô pai, o que está acontecendo? O que o senhor está fazendo? Daí a gente fica vendo a distância e como ele ficou frio naquela situação. E assim muitas vezes com a gente, quando acontece uma situação do jeito que a gente imaginou e não acontece. Deus vai lá e muda a história. Deus vai lá e faz algo que você não quer. A primeira coisa que muitas vezes as pessoas fazem é ficar fria. Não querer saber. De ir lá diante do pai e perguntar o que está acontecendo. Deus quer mostrar para nós aqui nessa história que nós não deixamos que o nosso coração venha ficar endurecido só porque as coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria que acontecesse. Amém. Esse pai chegou e disse assim: Meu filho, tu é tão amado, tudo que é meu é teu, faz o que você quiser. Eu sempre te dei essa liberdade dentro da minha casa. Por que ele falou tudo aquilo para o pai? Será que o pai não amava mesmo? Daí a gente fica perguntando: será que esse pai era tão bom mesmo? Que ele agiu desse jeito? Esse pai era bom, porque esse filho aqui, o outro falou assim: que eu quero voltar porque até os servos do meu pai são bem tratados, por isso que eu quero voltar.
Então será se ele era um homem mau? Será? Para esse filho chegar e falar isso para esse pai? Certamente não. E eu quero estar falando de uma última atitude que nós devemos fazer para mudar o estado da nossa vida. E essa é uma das atitudes que a gente viu ali daquele pai. Aquele pai estava sendo exemplo para o filho mais, que estava ali indignado e revoltado por causa do irmão. Esse pai, ele se alegrou. Não tem coisa melhor de demonstrar. Se você quer demonstrar o teu amor, que tu é amado por Deus, é com alegria para que as outras pessoas. Amém. Muitas vezes a gente não é assim, mas tem algo que Deus sempre falou no meu coração, que não importa o que acontecesse, a alegria é um estado no qual eu demonstro para as pessoas que eu sou amada por Deus. Não importa o que aconteça, eu sempre estou alegre. Por quê? Porque eu sou amada por Deus. Mário, tu se alegra por causa da tua situação? Não. Seja ela boa ou ruim, o meu estado de alegria é porque eu me sinto amada por Deus. Eu tento desfrutar desse amor o máximo que eu posso. Porque um dia, quando eu ainda estava com meu pai terrestre, eu não demonstrava essa alegria. O meu coração era sempre tão frio diante dele. Mas por que ele agiu daquele jeito? Por que ele agia muitas vezes não da maneira que eu queria? A culpa não estava nele, a culpa estava em mim. Porque quando eu estava com ele, ele não era alegre. O meu coração sempre estava ali dizendo, eu não sou amada, eu não sou amada. E aquilo criava o quê? Uma tristeza no meu coração. E quando eu estava com ele, eu não era uma pessoa alegre. Então o que ele fazia? Ele também ficava, aquilo criava um bloqueio entre nós. Eu não pude aproveitar o momento que eu vivi com ele. E foi pouco. Porque quando meu pai faleceu, eu tinha 19 anos. Então eu vivi muito pouco com ele. Né? Tem gente que tem pai com 70, com 80. Muitas vezes eu fico imaginando como seria o meu pai hoje, velhinho, e eu pudesse cuidar dele. Mas eu não tive. Mas o tempo que eu estava com ele, eu não pude aproveitar. Por causa desse sentimento bobo de dizer que não era amada. De uma mentira que o diabo colocou no meu coração. E ali eu comecei a ter atitudes em qual me levou a fazer coisas terríveis. E eu comecei a sofrer muito. Por causa de uma mentira do diabo. E tem muitas pessoas dentro da igreja que estão vivendo coisas terríveis. Porque o diabo está dizendo que elas não são amadas por Deus. E elas não conseguem se alegrar. E elas vivem numa tremenda tristeza, um tremendo peso. Então hoje, mude a tua atitude diante de Deus. Você vai ver como as coisas vão fluir na tua vida. Porque quando hoje estava escutando lá a live da pastora, e ela estava falando sobre Filipenses. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Por que será que Deus fala tanto na Bíblia em alegrai-vos? Por que aqui nessa história a gente viu que esses dois, eles se alegraram? O pai se alegrou quando o filho voltou. O filho ficou alegre quando o pai foi ali e trocou as vestes e colocou um anel no dedo e uma sandália e matou um novilho para festejar. E ali eles se alegraram, diz a palavra. Será que não falta nós se alegrar mais na presença do Senhor? Será que não falta isso? Será que a gente deixar de se preocupar tanto, deixar de ficar tão ansioso? Porque a palavra de Deus diz que tudo está pronto e que o Senhor cuida de todos os nossos dias enquanto estamos aqui na terra. Será que esse já não é um dos motivos para você se alegrar? Amém. Falta mais ainda? E que a palavra diz que Jesus, que Deus amou tanto o mundo, que Deus nos amou tanto, que entregou o seu Filho por nós. Será que esse não é um motivo de você se alegrar? Você está recebendo hoje uma notícia de que Deus está dizendo para ti, eu enviei o meu filho para morrer por ti. Sabe se você não consegue se alegrar por isso? Eu acho que isso é o bastante, não precisa mais nada. Deus fazer mais na tua vida, mas a tua palavra diz que Deus ainda vai, que Ele é cheio de amor e misericórdia, de compaixão e de doçura por nós, que não vai, o amor dele não, essa demonstração de amor não acaba aqui, vai mais além. Ele diz que Ele tem tudo para nós, tudo, apesar de já ter entregado o seu Filho por nós.
Então nessa noite se levante com outra atitude. Amém? Eu quero que você se levante hoje se sentindo amado por Deus, como você nunca se sentiu.